Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você aqui no programa Reconstruindo Emoções, onde fazemos um mergulho interior para adquirirmos o equilíbrio necessário. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, aqui na TV Mundo Maior. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem para 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo programa, a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior, todo sábado, às 19 horas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, uma convidada especial, que é Tatiana Martins. Ela é terapeuta e vem bater um papo gostoso aqui com a gente como especialista. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. A história que vamos relatar hoje é de Magdala. E ela diz assim, que ela foi casada por muitos anos com seu primeiro marido, que era um homem íntegro, um homem bom, um homem responsável. Tiveram filhos, porém, ela se separou dele porque ele era alcoólatra. E chegou no momento na vida dela que ela não aguentava mais e resolveu se separar. Diz que continuaram amigos, porque a partir de um certo tempo de separados, os filhos foram morar com ele. Mas ela conheceu Francisco. E ao conhecer Francisco, diz que apaixonou-se quase que imediatamente. Diz que Francisco era um homem também muito bom, íntegro, um homem muito atraente, sabia conquistar. E teve vários relacionamentos. Cada relacionamento em torno de 5 ou 6 anos. Porém, ele nunca assumiu nenhuma dessas mulheres. Ele nunca se casou com nenhuma delas. E diz assim, que nunca assumiu também os filhos que teve com essas mulheres, porque ele alegava que não podia, porque ele não tinha tempo, que tinha que cuidar da mãe. Ela diz que moraram juntos durante 6 anos. E durante esses 6 anos, os filhos continuaram morando com o marido. Porém, cada vez mais, Francisco mostrava-se indiferente. Indiferente porque ele tinha mania de limpeza, só via o lado negativo das coisas e nunca estava bom ficar com a companhia dela. Toda vez que eles saíam, ele precisava sempre chamar um ou vários amigos. E não bastava isso, também convidava os amigos para dormir na casa dele. E quando completou 5 anos de casamento, ele disse assim, eu me sinto preso aqui dentro. Eu ainda vou acabar mudando essa situação. E ela diz que a coisa ficou complicada quando o ex-marido dela veio visitá-la, trazendo os filhos para fazer essa visita. Só que o seu ex-marido caiu morto em cima da sua cama, na frente dela e na frente dos filhos. Disse que ele teve um infarto fulminante e ali ele faleceu. Só que o seu ex-marido não aceitava esse relacionamento dela com Francisco, não aceitava nada daquilo e incutiu isso na cabeça dos filhos. E com o passar dos anos, Francisco foi proibindo ela de ir visitar sua mãe, que era esquizofrênica, e nunca aceitou que o filho se relacionasse com ninguém.
ela diz que chegou a um ponto de não aguentar mais, porque os amigos estavam sempre em primeiro lugar. Nunca ela e ele podiam sair juntos, estar juntos, porque tinha que ter amigos juntos. Então, ele foi para a casa da mãe. E ela diz assim, que ela quis se separar, mas que ela ficou pensando em ligar para ele ou ir até lá falar com ele. Mas aí ela tem certeza que ia encontrar amigos lá. E a mãe sempre foi a desculpa na vida dele para ele não assumir relacionamento com nenhuma das mulheres que ele viveu. Inclusive, ela diz que ele desrespeitava ela porque olhava para as outras mulheres na frente dela. Então, ela diz assim, será que eu estou errada julgando ele como não um bom marido? Não posso falar o que eu penso. Não posso falar o que eu penso. Estou aqui como espírita pregando a paz, mas que ele merecia uma ótima surra, ele merecia. Desculpa, foi mais forte que eu. E aí, Tatiana, que situação? Que situação. A gente encontra muito esses casos, né? Você vai conversando com as pessoas, muitas mulheres se apagam para manter um relacionamento. Você vê que ela pergunta no final, será que eu estou julgando? Ela devido a essa sociedade, às vezes, que impõe, né, você ser casada, você ter um companheiro, aceitar aquele tipo de tratamento que ela vivia naquele relacionamento doentio, porque você vê que ele, em momento nenhum, ele queria estar com ela. Não. Você vê que ele é um homem que ele não amadureceu. Ele, em momento nenhum, todos os outros relacionamentos, ele não assumia as mulheres, não só as mulheres, como não assumia os filhos. Quer dizer, a responsabilidade da vida adulta, ele não puxava para ele. Ele abandonava, e engraçado que ele voltava para a mãe, né? Volta para casa da mãe como desculpa, tenho que cuidar da mamã. Mas aí você vê que tem aí uma situação dele, de uma ligação, claro, a mãe é adoecida, ele precisa cuidar dela, mas até que ponto? Até onde isso não é uma fuga dele, fugir das responsabilidades? Porque para ir morar 5, 6 anos com uma, outra, depois outra, ele podia sair de casa. Aí quando tá ruim, ele vai embora. Quando tá ruim, eu volto correndo que tenho que cuidar da mamãe. E o mesmo padrão, você vê 5, 6 anos, quer dizer, ele tem um tempo. A paixão. Acabou a paixão. Aquela tipo famosa, que já ouvi várias vezes, a famosa crise dos 7 anos. É ruim, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Sabe como é? Pronto, desapaixonei, acabou, fui. Você não é o amor da minha vida e durma com isso, né? E ela, por ela ter se apaixonado... Engraçado que ela vinha de um relacionamento, né, anterior, onde ela tinha uma estrutura familiar. Ele era alcoólatra, foi isso que não faltou nada para os filhos. Exatamente. Ele foi... E ele assumiu os filhos, né? Ele ficou com os filhos. Foi isso, né? Foi. Ele assumiu a guarda dos filhos, manteve os filhos bem, saudáveis, mas o que fez eles se separarem foi o alcoolismo dele, que realmente é uma situação que é difícil. E aí ela cai na dependência de um outro cara, de um outro homem, que não a valoriza, né? Exatamente. É uma questão muito maior de carência dela buscar alguma coisa que supra essa solidão que ela sente e que, na verdade, não está resolvendo, né? Na verdade, está deixando ela mais adoecida. Porque se você começa a questionar, você vê todo o tratamento dele em relação a ela, nesse tempo. E nenhum momento você vê que ele valoriza ela, que ele quer estar com ela. Porque se ele chama sempre alguém para estar junto, é porque eu e você aqui é chato. Não se tá basta, legal. Né? Não, olha só, pronto, acabou. E aí você vê, por que ela aceita isso? Não, peraí. E o meu marido fica chamando os amigos para dormir na minha casa? Não. Minha filha, eu boto para correr no mesmo instante. Vai seus amigos fora daqui, porque aqui não é pensão, nem casa de Maria Joana, e já faz a sua mala e vai junto. Sim. E por que ela permite isso? Né? Por que ela aceita isso? O que ela sente em relação a ele? É o quê? Isso é amor? Não é amor. É carência. A carência, o que acontece, Iraci? Eu vejo muito isso. A carência, a pessoa carente, ela confunde amor.
paixão, com solidão. Eu tenho tanta solidão dentro de mim que qualquer um que esteja próximo serve. Faz um carinhozinho que nem se faz no cachorrinho, pronto, acabou, nossa. Exatamente. E aí o que acontece? Eu vivo relacionamentos doentios, eu vivo sozinha, porque ela tá sozinha dentro daquela casa. Porque se ele chama outras pessoas, ela tá só. Ele nunca está com ela, ele nunca tem tempo para ela, né? E antes da gente olhar para uma pessoa e dizer, olha, foi paixão à primeira vista, se foi paixão à primeira vista, tira o pé do acelerador, meu bem, porque paixão é algo vulnerável na vida da gente. Aparece que nem um foguete e desaparece que nem uma estrela cadente, entendeu? Exatamente. Pronto, acabou. Exatamente, perfeito, falou tudo. É a ilusão, né? Daquele momento que traz essa sensação de alegria, mas tudo que é muito intenso, de cara, assim, a tendência é apagar depois, né? Com certeza, porque quando a gente encontra uma pessoa e que a gente sente algo forte e que esteja apaixonada, porque é gostoso se apaixonar, sem dúvida nenhuma, delícia. Mas você concentrar sua vida na paixão, aí é outro departamento. Sim. Você tem que ter pezinho no chão. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente valoriza essa paixão, a gente simplesmente apaga o currículo da pessoa. Olha só, para mim ter um relacionamento com você, deixa eu ver seu currículo primeiro, entendeu? Seu pedigree, né? Onde foi que você amarrou seu cachorro, seu burro, durante todos esses anos? Sim. Se ele já amarrou o burro e desamarrou num monte de poste por aí, já não serve para mim. Olha, isso é fato. Você vê uma pessoa que já teve Falta diversos equilíbrio. relacionamentos, ela não tá bem, não é estável. Não, porque você vai dizer assim, mas a pessoa está procurando a sua cara metade. Não, não tá. Passa a vida porque Papai procurando. do céu é um amor, ele faz cada um com a sua carinha inteira. Não faz você procurar metade em lugar nenhum, você tem uma só sua. Né? Você está tentando suprir a sua carência. Você pode estar procurando um relacionamento forte, um amor maduro, porque o amor, ele é maduro e é sereno. Exatamente. Ele não é uma faísca, uma espoleta que fica... Não existe, não é. Até porque o dia a dia, paixão, a nossa. rotina, os problemas vão... Aí sim você vai vendo o que é o amor, né? Na construção do dia a dia, vencendo os desafios, passando a rotina. Porque se acaba com a rotina, é porque não era amor. Com certeza. Você vê que ele passa 5, 6 anos com cada uma antes dela. É um cara que não se estabiliza com ninguém. A minha primeira questão já seria essa. Bom, se passa 5, 6 anos com cada uma, eu serei a próxima dos 5, 6 anos, só isso. Quantas ela já isso teve? Que eu quero para mim? Exato. É engraçado, né? Que você vê que tem muitas pessoas que passam a vida casando e separando, casando e separando, casando e separando. Por quê? O que está procurando Porque isso? procura a mesma coisa no outro. Idealiza, encanta com seus belos olhos, às vezes olhos, né, do cachorro que fugiu, do burro que morreu, né? Acha aqueles olhos lindos que só você enxerga, os outros não, tenha certeza. E aí você idealiza naquela pessoa. Sim. O que você tem em você, o que você desejaria num homem. Então, cada pessoa, cada coisa que a pessoa faz, ai, que voz linda. Às vezes a voz é uma taquara rachada, que, meu Deus do céu, você pede para aquilo, cala a boca, não abrir nunca mais. Exatamente. Né? E aí você fala assim, a pessoa está encantada. Peraí, será que o mundo inteiro está andando na contramão? E só você que acertou o passo ali com a pessoa? E assim... Por que a gente tem que pensar, né? Eu acho que quando você está no relacionamento, você tem que refletir, né? Eu gosto muito de pensar na forma como a doutrina traz pra gente, essa coisa da gente ser autocrítico, a gente observar, a gente pensar nas nossas atitudes, e aí vem Joana colocando isso, porque eu permito que um homem vire pra mim e diga que tem que ter outros amigos aqui em casa, toda hora. Uma vez ou outra, tudo bem. Por que eu permito... Será que ele gosta tanto assim dos amigos? Exato. Por que eu permito que ele diga pra mim que eu estou me sentindo preso e eu vou acabar com isso a qualquer momento?
Tá sentindo preso, amor? A porta de entrada é a mesma da saída, fique à vontade. Sim. E aí você vê que há uma falta aí de autovalorização. Ela não se valoriza. Com certeza. Ela deixa que ele faça tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, e no final ela ainda pergunta: será que eu tô julgando errado ele? Será que ele é um bom homem? Você tá vendo tudo que ele é? Eu Olha tô a procurando distorção. a parte boa dele até agora, meu amor. Desculpa, mas tô procurando a É. parte boa dele até agora. Mas Ele é isso perdeu mesmo. no caminho antes de encontrar você. Olha a visão distorcida dela, né? Que até se questiona quanto ao tratamento dele, agressivo, porque um homem que vira pra você e fala: ah, eu tô me sentindo presa, ele tá agredindo. Ela pode até não ter aberto, mas de repente Qual é o acontece meu até valor? mais. Exato. Ah, ela disse que eles já se agrediram É verdade. verbalmente e fisicamente. Então, olha só. Não se dá o respeito. Peraí, me respeite. Se Relacionamento você totalmente. vir me dar um tapa, eu quebro essa taça na sua cabeça. Não, a gente Eu não quebro o pode. copo na sua cabeça. Nada disso, não é assim. Eu vejo assim, a gente nunca pode permitir que ninguém nos agrida, que seja verbalmente, ainda chegando no máximo fisicamente. Quando isso acontece e eu ainda permaneço com essa pessoa, eu tô doente. O outro deixa o outro, ele é daquele jeito. Agora, por que eu permito? Aonde que eu tô com a cabeça? Cadê o meu auto-amor? Cadê a forma de atuar? Como é que eu posso permitir que um homem me trate dessa maneira? Ou um homem, uma mulher, ou qualquer outra pessoa? Porque a pessoa que é assim, geralmente é maltratada por todos, porque ela permite. Ela não tem, né, auto-amor. E isso é o mais grave. Então, a gente tem que pensar, né, a mulher tem que se colocar, mas a gente fala muito sobre isso, né? Da gente saber os limites do outro, o que eu permito, por que eu permito. E aí a gente vê uma pessoa que ela tá precisando de ajuda. Com certeza. Mas essa ajuda tem que vir muito da vontade dela, de querer, de se ver necessitando de ressignificar como ela se vê, né? Porque tá doentio. O problema é que quando termina o respeito entre um casal, É muito grave. acabou a relação. Porque quando a gente ama, a gente respeita, não tem como. Você não vai desrespeitar. Se você falar alguma Sim. coisa para ferir, para agredir, você vai chegar e vai falar: olha, juro, eu falei porque eu estava morrendo de raiva, mas eu não queria te agredir, pelo amor de Exatamente. Deus, me desculpa. Eu falei uma besteira, não deveria ter falado. Né? Existem Sim, claro. inúmeras situações. Claro. Mas quando perde-se o respeito, né? Eu começo a agredir verbalmente, eu recebo agressões verbais, recebo agressões físicas, saio com meu marido e ele olha para as outras mulheres na minha frente, não tem que ser nem na minha frente nem por trás de mim, porque se ele olha na minha frente, quando eu não estou junto por trás, ele vai atrás, ele Sim. conversa, ele procura. Sim. É óbvio, ele só não faz isso porque eu estou ali do lado. Né? E é o que você falou mesmo, acabou o respeito, acabou o relacionamento. O homem que faz isso, ele é baixo, ele é vulgar. E não tem limite. Porque se um homem tem coragem de bater, ele não tem limite. Ele vai, e aí é ladeira abaixo. E a gente vê casos cada vez piores, a gente vê na sociedade, né? Que, né, eu penso assim, já vem, isso é uma cultura que vem mudando agora, e agora cada vez menos a gente aceita isso. Mas ainda é muito plantada na mente da mulher, principalmente, ser submissa. Né? Aceitar tudo que o outro, porque ele é meu marido, né? É ele que manda aqui em casa. Mas como é que é isso? Quando a gente entra na doutrina, ela mostra pra gente um outro caminho, né? Ela mostra pra gente o respeito, o amor, amar ao próximo. Compreensão. Exatamente. Então, como é que eu aceito? Como é que eu me permito? Como é que eu deixo ele fazer isso comigo? É um processo, assim, de muita... É muito triste quando você encontra a pessoa e ela não consegue, isso é que é mais assustador, perceber o grau
não sei se a gente pode usar essa palavra maldade, mas da ignorância dele em cima dela. E Falta dela, de respeito. da falta de respeito. É muito triste. Realmente. Porque ele usa a mãe, né? A mãe é esquizofrênica, só que quando ele se apaixona e resolve esquece, morar com alguém, a mãe sara. Ela fica 5 anos, 6 anos completamente sã. Boa. Aí quando ele se enjoa do relacionamento, aí ele tem que cuidar da mãe esquizofrênica. É a fuga dele, né? A forma dele se manter nesse processo, né? Porque é um processo. Você vê que a vida inteira ele tá fazendo isso. Uhum. Ele se mantém nisso e ele não quer acordar. Agora, a Magdala, né? Uhum. A Magdala, ela tá no processo já de querer buscar ajuda. Porque se ela procurou... Com certeza. Ela tem... E aí a gente entra assim... É buscar ajuda mesmo. É tentar entender por que eu deixo que isso, eu permito que isso aconteça. Porque se eu não aceitei um marido alcoólatra, por que eu aceito uma pessoa que me agride? Um agressor? Um safado. Desculpa, falei. Por que eu aceito? Aonde tá? O que ele é lindo, ele é maravilhoso, mas a beleza é algo tão efêmero, tão a beleza tá dentro, exato. Meu amor. Desculpa, e não acaba. Não tá fora, não. Vem cá, o cara levantar a mão pra você, ele fica o homem mais feio do mundo. Nossa Senhora! Não tem beleza que segure, que ostente. Não tem, destrói. Então, é a visão dela que tá equivocada. Ela precisa se estudar, precisa buscar ajuda, porque a tendência, como a gente falou, é só piorar. Com certeza, porque você começa a observar os relacionamentos, as agressões que acontecem. Se você permitir uma vez, haverá sempre. E cada vez maior. Não existe promessa que se faça de que o relacionamento se tornará respeitoso. Não, aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Pessoas violentas. A pessoa faz juras, promessas, tira a pessoa do sério. Sim. Discorda dela de alguma coisa. Pronto, quebrou a promessa, pronto, acabou, não existiu. Aí vai falar assim, mas é porque você me deixou muito nervoso. Deixou nervoso? Ô, meu amor, tira a calça pelo pescoço que o nervoso passa na hora. Que é isso? O agressor geralmente bota a culpa no outro, né? Foi você que fez. Aí a pessoa que tem a visão distorcida, ela acredita naquilo que ele tá falando. Então fui eu que tirei ele do sério. Coitado. Ainda pensa assim, a vítima, né? Se coloca nessa situação. E é exatamente a fala dela ali naquela hora. Então você vê que, e é exatamente como você falou, pessoas violentas. Pessoas violentas, dificilmente, elas deixam de ser. A não ser que ela passe por um tratamento, aí ela vá para um psiquiatra, ela vá buscar ajuda com a terapia e tudo mais. Mas é um processo. E, geralmente, não consegue com aquela que ela fazia violência, né? Vai ter que passar por uma outra história, porque é muito difícil. Não é impossível. Tudo tem tratamento, ainda mais quando a gente quer. Mas é um processo doloroso, difícil, ainda mais se eu passei pelas agressões, eu tô machucada, eu tô agredida, você olhar para o outro e dar uma nova chance, é difícil. Porque tem cicatrizes profundas, agressão. Porque quando há as agressões verbais, essas agressões verbais machucam e ninguém vê a cicatrização. Exatamente. Porque não tem. Quando alguém me fere fisicamente, vou cair, vou quebrar um braço, fui empurrada, levei um soco no olho, o roxo desaparece, o braço também se conserta, se cola, fica uma maravilha. Ok. Agora, o que é dito entre 4 paredes, isso machuca a alma. E quando uma alma é ferida, ela não tem a cicatrização de um corpo físico, porque aquilo vai estar lá. E cada coisinha é mais uma soma. Sim, exatamente. Né? E o problema não está com ele. O problema está com você, Magdala. A dificuldade, o problema não é ele, é você. Porque ele já está identificado a moral, o comportamento, a atitude, tudo dele. Ou melhor, a falta de moral. Isso, né? Exatamente. Agora, você precisa se olhar, né?
fazer um mergulho interior Sim. e fazer a primeira pergunta: eu mereço isso? Não, você tem que ter consciência de você, que você merece algo muito melhor que aquilo, Sim. né? Então, tem que buscar essa força, esse automóvel. Como você disse, ela está no processo já Sim. de querer. De querer, exatamente. E a gente pode até falar a Joana, né? Joana, ela traz o tempo todo o quê? O autoconhecimento, porque só através, cada vez mais eu vejo isso, Iraci, só com o autoconhecimento pra gente poder desvendar essas situações internas que nos levam a cometer coisas impensadas, viver vidas vazias, dores morais que não tem porquê, mas eu só vou enxergar se eu fizer realmente esse mergulho, se eu realmente procurar entender por que eu faço determinada escolha, por que eu aceito determinadas formas de pessoas me agredirem, estarem comigo. Só assim, porque se não fizer isso, a gente vive como um mundo iludido. A gente vai sendo levado vai com com uma a maré. bola, né? Isso, nada pior do que você ir com a maré, porque vai passar tudo por cima de você e você vai viver uma vida triste, vazia. É isso aí. Então, Tatiana, em uma palavra, uma emoção para Magdala trabalhar. Amor. Amor próprio. Eu diria que, Magdala, eu espero sinceramente que a gente possa te ajudar e que você possa despertar para você. Em busca de você mesma, se ajudar, se socorrer, se salvar. É isso aí. Então, Tatiana, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras e adorei ter você aqui no Eu também, Reconstruindo Emoções. linda. Obrigada. Então, Magdala, após essa conversa que tivemos com Tatiana Martins, a especialista de hoje, vamos ver agora o que é que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: abandone a ideia de tentar mudar as pessoas que se relacionam com você, alegando que elas causam a sua infelicidade. Solicite apoio a pessoas que convivem com você, deixando-as cientes da sua decisão de modificar-se, pois dessa forma estará assumindo a responsabilidade sobre os seus sentimentos em aspectos específicos para mudar a sua vida, fortalecendo-o neste propósito. Então, não é você que o está julgando mal, não é isso. Você é que não está se colocando na posição que merece. Não adianta você dizer para ele deixar de convidar amigos, deixar de fazer as coisas que ele faz, olhar para a mulher que passa te desrespeitando, enfim, não adianta querer mudar ele. Ele já mostrou a você que ele já vem de um longo caminho se comportando dessa forma. Simplesmente ele teve 1, 2, 3, sei lá quantos relacionamentos fazendo a mesma coisa. E ele só vai mudar. Um dia, quem sabe, se ele realmente quiser se modificar. Agora, nós não modificamos ninguém. Nós podemos modificar toda a nossa vida, fazendo escolhas diferentes, tomando atitudes diferentes, modificando, sim, a nossa postura, olhando para dentro, fazendo um mergulho interior e nos autoconhecendo, vendo que você tem valores dentro de você, dê valores aos seus valores. Se autorrespeite e exija ser respeitada. Exija
que aquele que se relaciona com você não te desrespeite, não te desmereça. Pois, afinal de contas, você precisa se amar. Quando a gente se ama, ninguém desrespeita a gente. Porque quando a gente se ama, a gente não permite a convivência, o relacionamento com aquele que não sabe dar o verdadeiro valor, o devido valor que merecemos. Afinal de contas, você tem filhos. E os seus filhos precisam reconhecer em você os seus valores. Porque, como você disse, o seu ex-marido falecido, ele não aceitava o seu relacionamento e fez a cabeça dos seus filhos. Mas você também não aceita o seu relacionamento. Porque ele não trata você com a dignidade que você merece. Então, deixa a vida seguir, mas olhe para você, se autovalorize, se entenda e não dê mais oportunidade a oportunistas, porque a paixão não deixa de ser na nossa vida oportunidades de nos acomodarmos com a faísca, mas não podemos esquecer que a faísca apaga. E só resta o que temos dentro da gente, e não o fogo externo. Então é isso. Magdala, toma as rédeas da sua vida e siga em frente de cabeça levantada. É isso. E temos um convite para fazer a você. Nós estamos aqui com alegria imensa em nossos corações. Toda a equipe do nosso estúdio, toda a equipe que tem trabalhado conosco aqui no Seja Barra, aqui na TV Mundo Maior, para esse programa ir ao ar. Estamos agradecendo, mostrando a nossa gratidão, a nossa alegria de estarmos com você. Você, telespectador. Agradecemos a sua audiência, pois estamos fazendo esse ano, completando agora, na próxima semana, 1 ano de programa Reconstruindo Emoções. E estaremos em festa. Então, teremos um programa especial para você. Para você que é nosso telespectador, que tem que nos acompanhado em todos os programas, para você que tem participado do nosso programa, nos escrevendo, nos relatando a sua vida, a sua história, as suas emoções. E aqui, reconstruindo conosco. Quando uma pessoa chega ao hospital para fazer uma cirurgia e ela está tensa, e ela fala, não adianta eu querer ir embora porque eu fico nervosa com qualquer coisa, eu sou nervosa. O que você diz a ela? É complicado, mas assim, a gente tenta acalmar a pessoa, falar que ela tem um procedimento para passar, ela tem que fazer, e ela, quanto mais calma ela entrar, quanto mais confiante ela entrar, mais tranquilo vai ser para ela e ela vai passar por aquilo lá. Passa rápido. Exatamente. Na hora que ela acordar, já acabou. Já foi. E aí, e quando essas pessoas conseguem se acalmar e entrar bem, elas têm um pós-operatório tranquilo, sem dor, sem problema nenhum. Exatamente. É impressionante. As emoções, elas são muito ligadas, né, ao intestino. E como é você que trabalha na área,
como é essa divisão, doutora, de você observar bem que a pessoa ela foi te procurar e está ali, na verdade, apresentando algumas situações que você fala assim, nossa, isso é típico de tal, disso, daquilo, emocional, né? Lógico. Assim, porque na hora que a gente já começa a conversar com a pessoa, quando a pessoa entra no consultório para a gente conversar e a pessoa começa a falar, quando ela começa a contar a história dela, você já vê que às vezes a pessoa é muito carregada e você já sabe que aquele problema que ela vai te apresentar, aquele problema intestinal que ela vai te apresentar é fruto de emoção, não é doença orgânica. Né? É coisa emocional, você já sabe. E aí é assim, sempre mesmo. Geralmente são pessoas muito estressadas, geralmente são pessoas muito emagrecidas, pessoas que têm muita dificuldade de controlar o intestino, pessoas que têm diarreia que ficam nervosas. Eu era assim também. Sou um pouco que fica nervosa, já tem logo diarreia, ou que vai passar por um procedimento, ou que vai passar por uma situação um pouco mais tensa, que faz uma constipação, ou que vai fazer uma viagem de trabalho, passa aquele período todo, às vezes uma semana e meia, sem conseguir evacuar de tensão. Mas quando a pessoa já começa a conversar com você, ela já dá indícios de que a doença dela é fruto de emoção, não é uma doença orgânica. E são essas as pessoas que a gente mais precisa ficar um tempo conversando no consultório para acalmar, para fazer ela entender que ela não tem nada de errado, que ela tem que trabalhar o interno dela, a emoção dela. E eu demorei muito para entender isso, muito. Eu achava sempre, chegava uma pessoa mais estressada, eu sempre achava que era frescura, que era besteira. Mas quando a gente vai vendo, a gente vai começando a pesquisar, vai começando a entender, estudar, a gente percebe que não é besteira. A emoção comanda. Comanda tudo. E comanda mesmo, e muitas vezes a gente não percebe. Nesse caso, você traria a ela, por exemplo, uma orientação através de alguma leitura, algum exercício físico, para aliviar durante esse tempo que ela vai fazer acupuntura, uma terapia? Eu costumo dizer que cada um tem o seu canal, né? Então, eu recebo muitos pacientes e eu percebo que muitas vezes eles precisam de aprofundar o processo de autoconhecimento. E cada um tem o seu canal. Às vezes o canal é através de uma religião, às vezes é através de uma terapia, uma psicoterapia, às vezes é através da expressão pela arte, mas muito comum são energias que estão reprimidas e precisam ser colocadas para fora de alguma forma, né? Então, eu procuro ver qual é a tendência do paciente, converso, e aí a gente chega a uma melhor indicação. Ela diz que as coisas que ela come simplesmente faz mal. Quando ela não está comendo alguma coisa de intolerância, né? Ou seja, o que está acontecendo? Você acredita que esse passar mal é porque alguma coisa está instalada ali, ou isso antecede provavelmente ali uma discussão, uma irritabilidade, algo que ela está remoendo na mente dela? Bom, essas emoções, essa ruminação, né, que muitas vezes de pensamentos, gera um enfraquecimento muito grande desse sistema digestório. Então, a pessoa fica com ele deficiente de energia e aí a função de digestão não ocorre da maneira que devia, como se estivesse trabalhando muito aquém da possibilidade daquele sistema. Então, para isso, quando chega a esse ponto, a pessoa precisa não só trabalhar essa questão emocional que vem, vamos dizer, desgastando essa energia, que é mesmo combustível para a digestão, como ela também vai ter que trabalhar do ponto de vista dietético, recuperar esse sistema digestório, tonificá-lo, né, com diferente. Aí eu entro com a dietética chinesa para poder recuperar também do ponto de vista material.
Aí precisa trabalhar as duas pontas, além da acupuntura, vamos dizer, ajudando a tonificar os sistemas, ao mesmo tempo que desestagna essa mente que está tão, vamos dizer, poluída, né, de muitos Agora, pensamentos. uma coisa me chamou a atenção. Você falou de alimentação. Uhum. Essa alimentação que tem uma mudança, provavelmente, alimentação chinesa, né? Ela tem uma linha, uma verte diferente da alimentação de um nutricionista normal? Como que seria isso? Tem, assim, a nossa nutrição, ela trabalha muito aspectos quantitativos, né? Quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gordura. A dietética chinesa, ela trabalha mais a função, né? Então, o sistema digestório como um todo tem a função de digestão, absorção dos nutrientes e eliminação daquilo que não vai ser útil para o nosso organismo. E essa dietética, ela é focada em melhorar o processo digestivo. Então, a orientação são para os alimentos que digerem melhor, a combinação dos alimentos que torna a digestão mais facilitada. Por quê? Porque está com pouca energia para digerir. Então, mesmo que você coma, às vezes, bons alimentos, se você faz uma má combinação, você não tem forças para digerir aquele alimento. E aquele alimento, mesmo sendo bom e saudável, para você ele não é digerido e te dá uma sensação de peso, de mal-estar. Então, ela precisa de um complexo de coisas. Sim. Complexo que a gente está dizendo não é que é alguma coisa complicada, mas são pontos a serem trabalhados, como alimentação, né? Uma terapia, um exercício. O exercício ajuda muito também, né? Pode ser que no início ela sinta dores para fazer exercício, já que ela está acometida de tantas dores musculares, mas se ela começar a acupuntura, uma atividade mais leve, ou às vezes eu até espero melhorar as dores e aí indico para o paciente fazer algum tipo de atividade física também dentro daquilo que ele tem mais afinidade. Tem que ser assim, porque tem que ser prazeroso. É isso que eu ia perguntar. Tem que ser prazeroso. Eu ia me torturar. Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, tem um capítulo que ela vai falar de vários transtornos. Ela vai começar dizendo que o cérebro humano é preparado para lidar com algumas adversidades. O que é normal da vida, que a gente tem ali aquelas dificuldades, os desafios, aquilo que constitui para a gente um obstáculo que a gente precisa ter atenção, ter aquele cuidado para não cair. E ela fala que a nossa capacidade de lidar com essa frustração é limitada, que até um ponto a gente lida bem, mas quando a gente passa daquele ponto, a gente precisa de outras coisas para substituir, que é uma forma de você manter o equilíbrio por outros caminhos. Exato. E aí ela vai falar de diversos mecanismos. Um deles, é o que me parece o caso da Alexandra, é a compensação. Na medida em que eu não estou satisfeito com a minha vida, na medida em que tem alguma coisa que não me traz a plenitude, que me garante a felicidade, eu faço uma outra coisa para pensar, eu não tenho isso, mas pelo menos, e aí a gente começa a fazer uma relação que vai levar à compulsão. Porque quando a gente fala exatamente isso, né? Eu não tenho isso, eu não sou assim, mas pelo menos eu faço isso, é por um período curtinho, né? Alguns minutos, enquanto você ingere inúmeros alimentos. Mas quando você termina de ingerir, é aquilo, vem a culpa. Por que eu fiz isso? Eu sei que comer em exagero não me faz bem, ainda assim eu comi. E esse processo não é muito diferente, Alexandra, do que acontece com a drogadição, do que acontece com a compulsão sexual. Então são mecanismos muito semelhantes, que merecem muita atenção. Próxima semana, 1 ano de Reconstruindo Emoções. E queremos aqui, juntos, comemorar com você este programa especial. Então, não perca!
será realmente especial. Conto com você, com o seu carinho, a sua audiência e, lógico, para podermos juntos, aqui na TV Mundo Maior, reconstruir as suas emoções. Beijinho carinhoso e até o próximo sábado.